É hora de falarmos de esportes aqui no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez àquele bloco que a gente comenta todos os assuntos da última semana aqui no meu canal, o Luiz GT. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos conversar. Claro que vamos conversar. Hoje falar do Santos na Série B. Apesar de não ter rodado do Campeonato Brasileiro da Série A, mas tem notícias do Corinthians e notícias quentes. É isso aí. Novamente eu peço a sua inscrição. Quero chegar a 100 mil inscritos e faltam mais ou menos 99.800 segundo a última contagem. Vamos chegar lá um dia, certo? Mas começamos falando de esportes hoje. É claro que não podia deixar esse assunto que comoveu muita gente na semana passada, principalmente as pessoas que cobram jornalismo esportivo, que foi em menos de 12 horas assim a feira de três grandes jornalistas, assim, que poderíamos dizer eram os camisas 10 de onde eles trabalhavam, né? Na noite de quarta-feira nós perdemos o Washington Rodrigues, o Apolinho, o grande Apolinho, que atualmente estava trabalhando na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Embora eu moro no interior de São Paulo, aqui pegava sempre o sinal das rádios AMs do Rio. E na época o Apolinho estava na Rádio Globo quando eu comecei a ouvir, finalmente a conhecer ele, né, melhor. Isso lá em 1994, 95. Tanto que em 95 ele chegou a ser técnico do Clube de Regatas Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Comandou o Flamengo com aquele time que era chamado o melhor ataque do mundo, né? O pior ataque do mundo, que era Sávio, Romário e Edmundo. Ele até brincava depois com isso, que na verdade era para ter colocado Edmundo, Romário e Sávio, era ao contrário, né? É claro que não vou ficar falando da carreira dele, quando ele passou, quando ele começou, mas ele foi um jornalista que chamava atenção pela sua palavra, sua franqueza, né? O carisma que ele tinha na rádio com os ouvintes, né? Ele estava há 25 anos na Tupi fazendo o show do Apolinho. Meu pai ouve a Tupi aqui às vezes aqui à tarde em casa e ele sempre ouvia o Apolinho no final da tarde, né? O programa dele ia por volta das 5 da tarde no ar, na Rádio Tupi, né? Uma perda muito grande para quem acompanha o rádio e o jornalismo esportivo em geral. E nessa sequência de perdas, né, logo na madrugada de quarta para quinta-feira da última semana, esse me deixou muito triste, que perdemos o grande Antero Greco, lá da ESPN. Ele que ficou conhecido com a sua dupla com o Paulo Soares, do Amigão, nas noites do Sport Center, na madrugada da ESPN. Eu chegava da faculdade e fazia questão de ligar só para assistir eles. Geralmente eles davam risada em algumas coisas, eram bem irreverentes. E o Antero é aquele jornalista. Eu gostava dos textos dele porque ele trabalhou muitos anos no estado de São Paulo, né? Ele foi para televisão no meio dos anos 80 com a equipe do Luciano do Vale quando começaram a transmitir o campeonato italiano, né? Até então desconhecido para nós brasileiros o campeonato italiano, talvez o primeiro campeonato internacional de futebol que uma televisão exibiu aqui no Brasil e uma TV Bandeirantes que exibiu o campeonato italiano. Aquela ida do Sócrates, do Careca, do Falcão, que estava indo para o futebol italiano, para o Udinese, para a Roma naquela época. O Antero foi comentarista naquela leva, né? Depois ele entrou na ESPN em 94 e ficou até recentemente, quando ele se afastou por causa da doença que ele teve e que infelizmente o levou. O Antero, ele foi. Às vezes que eu consegui trocar mensagem com ele pelas redes sociais, ele sempre foi muito cordial, muito atencioso comigo. E às vezes chegou a trocar mensagens conversando sobre rádio, outras coisas, durante o Sport Center. Tava no intervalo do programa, ele mandava mensagem de volta para mim, que eu às vezes mandava para ele. Sempre foi muito bacana poder bater papo com ele. Isso que não bastasse a perda do Antero, né? Horas depois, naquela manhã ainda de quinta-feira, perdemos o irreverente e grande Silvio Luiz. Esse era o locutor que fazia parte da Santíssima Trinidade dos narradores de futebol do Brasil, da televisão, né? E tem o Luciano do Vale, que é falecido há 10 anos atrás, o Galvão Bueno e o Silvio Luiz. Infelizmente perdemos o Silvio Luiz, que teve um problema de saúde quando estava trabalhando na decisão do Campeonato Paulista pela Record.
Ele fazia a transmissão pela internet do futebol com o Carioca e acabou tendo um problema de saúde ali, foi retirado às pressas, atendido pelos bombeiros da Record. E constataram que ele teve um derrame e veio depois a ter consequências graves e faleceu na última quinta-feira. O Silvio Luiz é aquele locutor que você gostava de assistir ele porque, por mais que seu time perdesse, estivesse jogando mal, o jogo estava ruim, ele conduzia a transmissão com uma maneira muito autêntica e muito alegre. Ele conduzia a transmissão com uma maneira irreverente. Então você acabava acompanhando o jogo e não terminava o jogo mesmo com o time perdendo triste, porque ele fazia o jogo ficar de um jeito alegre e irreverente. Foram 3 perdas do jornalismo esportivo, né, que nós tivemos na semana passada. 3 grandes nomes que nos deixam, mas que, como disse, eu não lembro agora o jornalista que disse na semana passada, talvez o jogo lá no céu deve ter sido tão importante para chamar esses 3 de uma vez só. Ou então a resenha deve ter sido muito boa enquanto eles estavam indo para lá, né? Com certeza. É claro que a gente lembra deles com muita alegria, apesar da tristeza, mas sempre lembramos dos 3 com muita alegria e muita reverência e sentimentos a todos os familiares e amigos desses 3 grandes jornalistas que nos deixaram na semana passada, certo? E é claro que, vindo notícia ruim atrás de notícia ruim, nós tivemos também a paralisação do Campeonato Brasileiro noticiada na semana passada pela CBF. 15 dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileiro resolveram optar pela paralisação. Apenas 5 clubes foram contra. Você já deve ter visto nos noticiários anteriores aí. E é muito ruim. A paralisação ela veio assim de maneira meio tardia, né, para dizer a verdade. Não é muito bacana essa situação, porque acredito que nesse momento alguns clubes que tivessem continuado a jogar pela Série A poderia estar arrecadando recursos e mandando para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando de bastante coisa lá, viu, gente? Ainda quem puder doar, eu reforcei no vídeo passado, semana passada, quem puder estar colaborando com doações e tudo mais, colabore, sim, continue ajudando o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Mas o campeonato segue parado neste momento. É um momento que os clubes agora só trabalham pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores Sul-Americana. O Grêmio e o Internacional estão tendo seus jogos remarcados agora para o fim do mês de maio. Ainda não sabe os locais certinho que eles vão jogar. Parece que o Grêmio ficou pelo Couto Pereira, se não me engano. O Internacional, até o momento, não falou nada. E os 2 times estão vindo treinar aqui no estado de São Paulo. O Juventude ainda não tem informação, mas ele já havia declarado na semana passada que não queria jogar fora do Rio Grande do Sul. E os clubes da Série C e D, os campeonatos da Série C e D, que ainda tem clubes gaúchos disputando, até agora a CBF não fez nada. Então por que eu achei ruim? Porque se tornou uma parada seletiva, né? Em vez de ajudar todos os clubes do Sul, eles optaram apenas por parar a Série A, que não vai ajudar em nada nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer, né? O presidente Edinaldo Rodrigues foi lá para Tailândia e falou que vai se reunir com os clubes no próximo 27 de maio. Pode ser que esse tempo do campeonato parado seja o tempo que eles estão estudando para poder tomar uma ação mais imediatista. O presidente foi acompanhar a divulgação do país sede do próximo Mundial de Futebol Feminino. E quem venceu foi o Brasil. O Brasil será o palco do Campeonato Mundial de Futebol Feminino em 2027. Vamos dizer assim, eu gostei da notícia. Gostei, achei legal, bacana. Acho que o esporte está crescendo muito e está chamando a atenção de muita gente, realmente, né? Só que legado que a gente vai deixar desse Mundial de Futebol Feminino? Será o mesmo legado que deixamos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2016, que foram dívidas e elefante branco? Vamos aguardar para ver. Enquanto isso, a gente fica contente que o Mundial será realizado no Brasil. Espero que seja uma organização melhor que foi os 2 eventos anteriores, certo? Não estou augurando nada, não quero agorar, não quero que seja ruim para muita gente quebrar a cara, não. Eu quero que seja, já que foi escolhido, já que o Brasil se optou a realizar o Mundial, e faça tudo direitinho dentro dos conformes. Quem sabe lá a nossa seleção feminina seja a vencedora, ok? Muito bem, então. Agora vamos para a bola rolando, né? Vamos falar de Santos na Série B. Bom, pelo menos teve Série B, né? A rodada aconteceu nesse fim de semana. E
E eu sempre destaco o jogo do Santos, né? O Santos venceu por 4-0 o time do Brusque no jogo realizado às 11 da manhã de um domingo, que não tinha futebol à tarde, né? Eu sei que teve alguns problemas com o Brusque lá, que reclamou da logística, não podia mudar o horário do jogo, alguma coisa assim, mas é problema deles lá. O Santos venceu com gols de Patati, Juliano, William Gomes e Morelos. Vitória por 4-0 dos Piratas do Carille, que retoma a liderança da Série B. No meio da semana havia vencido a Ponte Preta por 2-1 em Campinas e agora vence o Brusque por 4-0, se recuperando da derrota que teve na semana passada para o time do Amazonas. Uma derrota inesperada, segundo alguns cronistas lá da cidade de Santos, certo? Bom, saindo do Santos, vamos falar rapidinho do Corinthians, que teve duas notícias quentes lá nos lados do Parque São Jorge, certo? A primeira foi a saída do Cássio, que não estava se sentindo bem no Corinthians após algumas falhas nos jogos anteriores que ele vinha sendo disputado. Ele optou pela saída do Corinthians, apesar do clube tentar negociar com ele essa saída, tentar pedir para ele jogar até o fim do ano, pelo menos, mas ele não quis, ele foi irrefutável e vai seguir sua vida provavelmente para o Cruzeiro, que é o clube que ofereceu aí um contrato de 3 anos para o Cássio. O Cássio então está indo para o time do Cruzeiro e desejando boa sorte ao goleiro Cássio, vencedor, goleiro muito vencedor no Corinthians, que até falou que vai colocar um busto no Corinthians. Agora, quem não deve ter busto no Corinthians deve ser os próprios dirigentes lá do clube, porque nesse dia que eu tô gravando, segunda-feira, 20 de maio, saiu uma notícia do UOL, do blog do Juca Kfouri, que há laranjas envolvidos no contrato de patrocínio do clube, aquele contrato que está hoje estampando a camisa, aquela casa de apostas. Há muita confusão, eu li a notícia meio por cima nas pressas, assim, mas eu sei que há muita confusão. Vou deixar o print aqui da informação. Quem quiser acompanhar o texto lá, é só ir no UOL, lá no blog do Kfouri, ou então acompanhar pelas redes sociais, a informação também está lá. E tá bem estranho, meu, tá bem estranho. Ele já achava bem estranho quando foi assinado o contrato do jeito que foi, né, o novo presidente Augusto Melo. E agora sai essa informação do blog do Kfouri, e pode haver laranjas e há muita coisa aí que pode colocar o Corinthians aí em calças curtas, pode colocar o Corinthians aí na mira da investigação de Polícia Civil. Pode acontecer, pode, porque pode estar envolvendo muito dinheiro, está envolvendo, pode estar envolvendo contratos ilícitos. A gente vai estar acompanhando, vamos apurar durante a semana, que obviamente esse assunto está desenrolado. E se a gente tiver mais informações, a gente traz no próximo Falando de Esportes, ou então a gente abre um vídeo aqui para falar do que aconteceu, certo? Se você está assistindo, torce para o Corinthians, coloca nos comentários aí o que você acha disso, o que você leu, o que você entende. Se você é da parte jurídica, quiser ajudar também a compreender a informação, o que pode acontecer, fique à vontade a comentar, certo? Mudando de esporte agora, falando da Fórmula 1, fim de semana, Grande Prêmio da Emília-Romagna, que é os nomes que deram para o GP de San Marino. O piloto Sebastian Vettel fez uma homenagem a Ayrton Senna e Ratzenberger, que há 30 anos atrás morreram no fim de semana no GP de San Marino, né? O Ratzenberger morreu no treino após sofrer uma batida, e o Senna bateu na 7ª volta do GP no domingo, quando liderava o GP, acabou se chocando com a curva Tamburello. Aquele fim de semana foi terrível o que aconteceu lá em San Marino. Perdemos os 2 pilotos, principalmente para nós brasileiros, a dor da perda do Ayrton Senna, o tricampeão mundial Ayrton Senna, e foi homenageado onde o Sebastian Vettel esteve desfilando com a McLaren daquela época com a bandeira do Brasil, e depois também com a bandeira da Áustria, que era o país do Ratzenberger, certo? Pilotos sempre lembrados, principalmente para nós brasileiros, Senna, sempre lembrado, com certeza, e a homenagem muito legal foi feita. Já falando do GP, Max Verstappen foi o vencedor, piloto da RBR, venceu a corrida, Lando Norris ficou em segundo, correndo pela McLaren, e pela Ferrari, em terceiro lugar, Charles Leclerc foi o vencedor. Próxima corrida, nesta próxima semana, GP de Mônaco, e nesse fim de semana também acontece as 500 milhas de Indianápolis. Tivemos uma parte da classificação realizada nesse fim de semana, e o
grande espetáculo, né, das corridas lá nos Estados Unidos é o GP de Indianápolis, que vai acontecer neste fim de semana, certo? Agora passamos para NBA, falando dos Estados Unidos ainda, olha só. Essa semana começa as finais de conferência e nós teremos no leste Boston Celtics e Indiana Pacers fazendo uma da final de conferência, a outra do lado oeste, Minnesota Timberwolves contra Dallas Mavericks. Os jogos começam a ser disputados nesta terça-feira. Fique de olho então no site da NBA, que lá vai ter todas as informações de onde você vai poder assistir as partidas, ok? Gente, por hoje é só isso. Obrigado a você que assistiu aqui até ao vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar comentários, deixar o like aí para fortalecer, se inscreva no canal. Quero chegar a 100 mil inscritos. Chegar a 1000 já tá bom demais. Acho que eu não sei se vou chegar aí. Certo? Também obrigado a todos que vêm acompanhando as lives de games aqui no canal. Essa semana provavelmente teremos menos lives, mas geralmente na sexta-feira tem a live de Genshin que a gente sempre faz. E fique ligado para outras coisas que vão rolar por aqui. Inscreva-se e também siga lá na roxinha e no TikTok. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem em paz, a gente se vê no próximo Falando de Esportes. Eu fico por aqui, até mais!